Tudo bom, meninos? Na nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar a região Sudeste, a segunda menor região do país, mais desenvolvida e mais industrializada do Brasil. Então vamos começar? A economia da região Sudeste do Brasil é movida pela produção industrial, agrícola, de comércio e de serviços. O Sudeste é a região mais rica do país, concentrando 55,4% do PIB, o Produto Interno Bruto Nacional. Os dados são do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. As principais atividades econômicas desenvolvidas nessa região são o extrativismo mineral, indústria de transformação, serviços industriais e de utilidade pública, construção civil, serviços e agropecuária. Além de ter a maior população, o Sudeste brasileiro apresenta a maior economia quando comparado às demais regiões. Ele é responsável por parte majoritária da arrecadação dos tributos nacionais e se destaca também pela participação do Produto Interno Bruto Nacional, principalmente o Estado de São Paulo. Essa situação é resultado das diferentes atividades econômicas e do processo histórico. Entre os séculos XVIII e XIX, a mineração, a transferência da capital e o cultivo do café deram à região Sudeste não só a liderança econômica, mas também política no cenário nacional. É fato que, recentemente, a participação percentual da região Sudeste vem diminuindo, mas ainda assim, em 2014, 54,9% do PIB nacional foi proveniente da região. Conforme podemos verificar nos gráficos, a participação dos estados do Sudeste na composição do PIB nacional e também a participação percentual de cada uma das regiões do Brasil, conforme nós podemos verificar nesse gráfico de pizza. É visível a participação com mais de 54% no PIB do Brasil, provindas da região Sudeste, seguido pela região Sul e Nordeste. Quando verificamos os estados da região Sudeste, São Paulo lidera com mais de 32%, seguido por Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Em 1999, a participação do Sudeste na composição do PIB nacional era ainda maior, mais de 58%. Isso mostra que, apesar de grande a atuação dessa região, vem aos poucos reduzindo em função do aumento da participação de outras localidades. Isso se explica, em parte, pela desconcentração industrial dos últimos anos e também ações e incentivos governamentais para desenvolver outras regiões. Agropecuária e mineração. A agricultura ou o setor agropecuário apresenta-se bem desenvolvido e extremamente diversificado. A existência de um setor agrícola forte nessa região deve-se à existência de vastos solos férteis, a terra roxa. Embora o café tenha sido a força econômica pioneira da ocupação do estado de São Paulo e de seu grande desenvolvimento econômico, o seu cultivo tem se reduzido cada vez mais, sendo atualmente a principal área produtora a região do sul de Minas Gerais. Destaca-se na produção agrícola regional a cana-de-açúcar, a soja e a laranja. O Sudeste é responsável pela maior parte da produção de cana-de-açúcar do país. Concentra na Baixada Fluminense, na zona da Mata Mineira e no estado de São Paulo, 50% do total nacional. Já o cultivo da soja apresenta crescente avanço, pois é largamente utilizada na indústria de óleo e de rações para animais, sendo uma grande parte exportada. Em sua maior parte destinada à industrialização e exportação de suco, a produção de laranja é realizada principalmente no estado de São Paulo, que responde por 80% do total nacional. Também são produtos de destaque na agricultura do Sudeste o algodão, o milho, que serve para fazer ração, o arroz, a mamona, entre outros. A pecuária tem grande destaque na região Sudeste, sendo o seu rebanho bovino o segundo maior do país. A grande produção de carne bovina, pecuária de corte e suína permite a instalação e o desenvolvimento de frigoríficos e indústrias de laticínios, pecuária leiteira. A criação de aves, a avicultura e a produção de ovos são os maiores do país, aproximadamente 40% do total nacional, concentrando-se no estado de São Paulo.
Tanto a agricultura como a pecuária são bem desenvolvidas na região e utiliza bastante tecnologia. De acordo com o Censo Agropecuário de 2006, a região Sudeste foi responsável por quase cerca de 35% do valor da produção nacional agropecuária, com destaque para a produção de cana-de-açúcar e de laranja. Mineração. Desde o século XVIII, em decorrência de suas atividades econômicas, a região Sudeste não parou de receber imigrantes vindo de outras regiões e de fora do país. A mineração foi a atividade que deu início ao processo de atração populacional, sendo seguida pelo cultivo do café, até a década de 30 desse século. Por último, a atividade industrial, a partir de 1950, que gerou muitos empregos, atraindo grande número de imigrantes das mais variadas regiões, principalmente do Nordeste. Com a descoberta do ouro e depois dos diamantes, em 1729, as expectativas de um rápido enriquecimento passaram a atrair um grande número de pessoas para a região de Minas Gerais, dando origem a vários núcleos de povoamento, os arraiais, que logo se transformaram em vilas e cidades. O extrativismo mineral e, consequentemente, a indústria extrativa são muito importantes para a economia brasileira. O Sudeste, sobretudo o estado de Minas Gerais, conta com uma das principais regiões de mineração do Brasil, o Quadrilátero Ferrífero. O principal produtor de ferro do país está localizado no estado de Minas Gerais. Tem uma área de aproximadamente 7.200 km² de extensão e permeia vários municípios, tais como Congonhas, Mariana, Ouro Preto, Santa Bárbara, Sabará, Belo Horizonte, Nova Lima e Itabirito. O nome deve-se justamente ao formato da região localizada entre os municípios de Congonha, Mariana, Santa Bárbara e Sabará, que nós podemos verificar na imagem. A produção nessa região abastece tanto o mercado interno, direcionado principalmente para as indústrias siderúrgicas localizadas em Cubatão, no estado de São Paulo, como Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro, e várias outras, quanto o externo, sendo escoada pelo Porto de Tubarão, no estado do Espírito Santo. Assim como o petróleo e o gás, a mineração gera royalties, que são indenizações que as empresas pagam aos estados e municípios. Industrialização do Sudeste brasileiro. A história da industrialização brasileira se confunde com a história de industrialização do Sudeste. Isso porque foi principalmente nos estados dessa região que se desencadeou esse processo em nosso país. No início do século XX, o Brasil era uma economia essencialmente agrícola, com maior parcela da população vivendo na zona rural. O café, produzido principalmente no estado de São Paulo, era a base da economia. Esse estado, por isso, dispunham de toda uma infraestrutura voltada para o escoamento da produção, bem como capital acumulado proveniente dos lucros com a economia cafeeira. Os conflitos internacionais e a grande crise econômica que se espalhou pelo mundo a partir de 1929 acabaram comprometendo as exportações brasileiras e também impondo a necessidade de se produzir internamente o que antes era importado. Diante dessa situação, a industrialização veio como uma alternativa para minimizar a dependência das importações e estabilizar a economia do país. Tratava-se da estratégia de substituição de exportações. Como o estado de São Paulo já dispunha de capital e de infraestrutura, acabou sendo o palco para a intensificação da industrialização brasileira. Tais alterações acarretaram mudanças no perfil demográfico brasileiro, causando um grande êxodo rural e intensificando o crescimento da população urbana em detrimento da população rural. Diante dessa situação, a industrialização veio como uma alternativa, mesmo com a sutil desconcentração industrial que vem ocorrendo nas últimas décadas. O estado paulista se mantém como o mais industrializado do país. Apesar do notável desempenho e da grande importância da economia do país, a indústria não é a atividade com maior participação na economia na região. O setor terciário, que abrange o comércio e a prestação de diversos tipos de serviços, tem a maior participação na composição do PIB dos estados, representando mais de 50% na maior parte deles.
Tal fato se deve também pela grande diversidade de atividades do setor, que inclui o comércio, o transporte de mercadorias e a movimentação de cargas, além de centros de ensino, hospitais e etc. Outro setor que assume grande importância no contexto econômico dos estados é o turismo. De acordo com o Ministério do Turismo, em 2014, o turismo movimentou cerca de 492 bilhões no Brasil, o que representa 9,6% do PIB nacional. No Sudeste, os estados do Rio de Janeiro e de São Paulo são os principais destinos internacionais. Questões socioambientais. As atividades humanas sempre provocam algum tipo de influência sobre o ambiente. Algumas têm maior potencial de degradação ambiental e são geralmente desenvolvidas em larga escala. A pecuária, a agricultura são responsáveis principalmente por desmatamentos e expansão das fronteiras agrícolas. Com isso, provocam grandes erosões, assoreamento de rios e contaminação com agrotóxicos. Apesar de o desmatamento no Sudeste apresentar uma ligeira redução, Minas Gerais foi o estado brasileiro com maior aumento de desmatamento entre 2014 e 2015. A produção e a extração do petróleo e do gás geram diversos problemas ambientais, desde o início da cadeia produtiva até a utilização dos combustíveis fósseis e a emissão de gases poluentes. Além disso, o grande vazamento de petróleo, mesmo sendo ocasionais, podem causar grandes impactos ambientais. Em 2000, um vazamento de grande proporção liberou grande quantidade de óleo na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. O vazamento ocorreu em consequência de problemas em uma tubulação e cerca de 1,3 milhão de litros de óleo foram lançados na baía. A mancha de óleo atingiu mais de 50 km², prejudicando praias, manguezais, restingas e toda a região. Os impactos ambientais verificados também interferiram em questões sociais, visto que muitos pescadores tiveram problemas com a morte de toneladas de peixes. Assim como as atividades petrolíferas, a exploração de minerais metálicos também impõe severos danos ao ambiente. A abertura de minas e a extração afetam diversas áreas, podendo gerar desmatamento e contaminação do solo e dos aquíferos. Um dos piores desastres ambientais já registrado em território brasileiro ocorreu em novembro de 2015, conforme estamos vendo na imagem, na zona rural do município de Mariana, Minas Gerais. O desastre foi causado pelo rompimento de uma barragem de rejeito de minério de ferro, que espalhou água tóxica contaminada por altos teores de ferro e outros metais por toda a bacia hidrográfica do Rio Doce, além de dizimar as atividades biológicas em boa parte do ambiente drenado pela bacia, desde Mariana até o litoral do Espírito Santo. O acidente acabou por devastar o distrito de Bento Rodrigues, cuja vila se localizava ao lado da barragem. O rejeito da barragem escoaram pelo Rio Doce, atingindo o mar no litoral do estado do Espírito Santo. E por fim, o aumento da atividade comercial também interfere no ambiente. O alto consumo de produtos plásticos e de outros materiais é um dos principais geradores de resíduos sólidos. Nas grandes cidades, o excesso de lixo é problema ambiental grave, principalmente quando não há a destinação correta dos resíduos e ocorre a formação dos lixões. Para se ter uma ideia, o estado de São Paulo produz mais de 50 mil toneladas de lixo por dia. Mesmo com a construção de aterros sanitários em algumas áreas, o lixo ainda acaba interferindo na poluição do solo, dos rios, das águas subterrâneas, de aquíferos e dos lençóis freáticos, entre outros. Bom, pessoal, ficamos por aqui. Então, até a nossa próxima aula.